Pai, tem um programa que eu participo, né? Que eu sou tutora. E no manual fala assim, né? As crianças fazem uma apresentação no final do encontro lá. E eu, como tutora, uma das minhas funções é fazer perguntas, né? Sobre o tema que a criança está apresentando. E aí lá no manual tá assim, faça perguntas, faça perguntas para dúvidas sinceras que você tem, assim, perguntas genuínas, né? E eu sempre ficava pensando, mas e se eu não tiver? Então, é um negócio bastante interessante, porque esses dias eu estava conversando com uma aluna, uma orientanda, e ela estava falando sobre... eu nunca gostei de estudar. E o que ela chamava de estudar? O que ela estava chamando de estudar? Ela nunca gostou de ler um livro para fazer uma prova. Eu também nunca gostei de ler um livro para fazer uma prova. Mas significa que eu não gosto de ler? Isso é estúpido. Tem coisas que eu adoro ler. Às vezes eu pego um Não dá pra falar que negócio... você não gosta de ler. Não dá para falar exatamente. O que acontece é o seguinte, vamos começar isso. Você pode começar isso lá do Santo Agostinho, mas eu vou começar do Piaget, que é mais fácil. Você só consegue aprender alguma coisa que seja nova o suficiente para ser diferente do que você já sabe e velha o suficiente para combinar com o que você já sabe. É a famosa zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Mas o que é o que você já sabe? O que você já sabe, normalmente a gente pensa que o saber é a sua capacidade de repetir uma determinada frase, não é? Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares de Cabral. Então, o saber é a capacidade de recitar uma determinada forma. Isso é um tipo de saber, mas é um subtipo de saber. O saber genuíno, aquele saber que realmente importa, é aquele saber que quando você aprende, ele se torna seu. Então você aprende uma determinada coisa, você se transforma naquele aprendizado, se torna alguém mais complexo do que você era antes de saber aquilo, né? Então, o que é uma dúvida genuína? Né? O que é uma pergunta genuína? O que é uma dúvida verdadeira? Né? É uma dúvida que tem com o seu saber e com a sua pessoa uma interação profunda. Uma interação que, se você fizer aquela pergunta e obtiver alguma resposta, às vezes até a resposta nem é tão importante, mas ao fazer aquela pergunta você amplia a sua relação com o mundo. Você lembra que eu falava para você, Mário Quintana, que te importam as respostas? A sua pergunta é que é única e insubstituível. Eu penso... É o Guia do Mochileiro das Galáxias também. Sim, Douglas Adams. A coisa mais interessante, é só fazer um parênteses aqui, o saber engraçado é muito mais importante do que o saber triste. Aprender rindo é muito melhor do que aprender chorando, mas muito melhor. E se você consegue falar com humor, se você consegue rir do que você sabe, bom, você sabe disso, né? Na minha dissertação de mestrado, já lá se vão 30 anos, eu citei que uma eu afirmei e sustentei com base lá, tanto que o mestrado foi aprovado, que um sinal de saúde mental é a capacidade da pessoa rir de si mesma. Isso é um indício claro de saúde mental. Você sempre falou isso mesmo? Sempre falei isso. E sempre pensei isso, inclusive antes do mestrado. Depois, quando chegou no mestrado, eu tive que fazer uma estrutura de argumentativa para falar, mas eu penso isso desde que eu era moleque. Voltando na dúvida genuína. Veja, a dúvida genuína é aquela que ao fazer aquela pergunta, eu vou me tornar mais amplo, eu vou abrir mais pontos de contato com a realidade e vou construir alguma coisa dentro de mim que vai me transformar na direção daquilo que eu quero ser. Você falou aí em relação... Você falou que o conhecimento, né, pode tornar a pessoa mais complexa, mais... E no outro sentido? Eu fico pensando assim... Porque a inteligência artificial, em algumas áreas,
Não dá pra competir. É impossível competir. Completamente. Mas não são todas, né? Não. Em alguns casos, eu não sei ainda. É difícil eu ainda não consegui formular na minha cabeça se realmente não são todas. Mas eu acredito que não. Eu só não consigo formular isso mesmo. A gente também faz diferença pro... tipo assim, o ponto de vista único de cada um, ele faz diferença. Não sei se eu consegui explicar primeiro vamos definir o que é o ponto de vista único de cada um. Você tem uma definição formal do ponto de vista único de cada um, que é a chamada diferença simétrica dos conjuntos. O que é uma diferença simétrica? Quando você tem dois conjuntos tais que no conjunto A há um elemento que pertence a A e não pertence a B, e no conjunto B há um elemento que pertence a B e não pertence a A, você pode dizer que esses dois conjuntos são diferentes e que eles são, portanto, dois conjuntos separados. Nesse momento nós estamos conversando. O meu ponto de vista e o seu ponto de vista no tempo e no espaço são completamente separados, porque você está olhando daí para cá, eu estou olhando daqui para aí. Você está falando de dentro de você para fora e eu estou falando de dentro de mim para fora, tá certo? Então, nós somos duas pessoas únicas. E aí acontece uma coisa bastante interessante, e eu vou expandir um pouquinho aqui. Não é possível para ninguém reproduzir o seu ponto de vista absoluto, ou seja, o seu ponto de vista completo, em nenhum momento da sua vida, ok? Mas é possível para você compartilhar parte do seu ponto de vista com alguém e compartilhar parte do ponto de vista de alguém, como nós estamos fazendo agora, ok? E quando você compartilha dois pontos de vista, você constrói o que a gente chama de um conjunto de segunda ordem. O conjunto de segunda ordem é um conjunto para cuja descrição você precisa do primeiro conjunto e do segundo conjunto. Você precisa de dois parâmetros. Por exemplo, você tem uma reta é de primeira ordem. Qualquer ponto na reta você pode marcar com um único número. Mas se você tem um plano, você tem duas retas que são ortogonais, você precisa ter um ponto em cada reta para poder localizar, um número em cada reta. Você passa a ter dois números, isso é um conjunto de segunda ordem. A complexidade é justamente essa ampliação de ordens, não é? Uhum. Então você pode pensar, eu e você agora conversando, estamos gravando esse vídeo é um ponto de vista de segunda ordem, porque ele tem parte que eu falei e parte que você falou, ok? Eu não faria esse vídeo sozinho, você não faria esse vídeo sozinho. Então esse vídeo é o encontro entre dois pontos de vista, ok? A inteligência artificial, ela é um truque para simular a mente. E ela, pelo menos como ela está funcionando agora no Large Language Machine, estão começando a aparecer outros modelos, ela basicamente faz o quê? Ela calcula a probabilidade da próxima palavra numa determinada frase. Então ela é uma máquina de cálculo e ela só vai poder produzir como resposta o que tiver em ato, em potência ou em ato, ou seja, o que tiver. Pode falar. Depois eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, potência e ato, que tem a ver com São Tomás de Aquino, né? Tá, Aristóteles. São Tomás fala mais sobre isso, mas Aristóteles. Potência é a possibilidade de. Ato é o acontecido, ok? É quando essa possibilidade se realiza. Tá legal? Por exemplo, essa menina essa orientanda que eu estava conversando, falou para mim que, assim que eu mandei para ela, falou, nossa, finalmente eu entendi potência e ato. A galinha, quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? A galinha. Porque a galinha é o ato. O ovo é a potência de galinha, mas a galinha é o ato. É uma boa metáfora. Não resolve o problema, mas dá uma ilustração intuitiva do que a potência é. Então o que faz? Você pega e começa a preencher a inteligência artificial com texto. Manda texto lá e ela vai usando esses textos para calcular a probabilidade de palavras. Um dos trabalhos que eu fiz na época que eu estava técnico em Uberlândia foi justamente isso. Qual é a frequência de uma palavra num determinado texto
e qual é o contexto em que ela aparece, portanto, quais são os significados que essa palavra assume naquele determinado texto. Eu estava estudando o livro negro da psicanálise e fiz esse trabalho aí. Eu não publiquei, terminei o trabalho o suficiente para entregar. O Guilherme falou, não, desse jeito tá bom e tal. Eu parei ali, mas acabamos não publicando porque veio a Covid, deu aquela bagunça e tal, não sei o quê. Mas ainda tem esse trabalho, até dá para terminar, não é muito difícil. Então você faz o quê? Você faz uma estatística e vê quantas vezes aquela palavra aparece num determinado texto. E aí você vê qual é o significado que ela assume, quais os efeitos de sentido que ela tem nas várias frases, você vê em quais frases que ela apareceu, o que ela significa, e aí você constrói uma espécie de nuvem de significados daquela palavra. Tá? A inteligência artificial faz basicamente isso. E a partir disso, você põe uma sequência de palavras, ela calcula a probabilidade da próxima sequência de palavras. O céu é azul. Isso. A probabilidade de vir azul é 80%, ela escreve azul. Se a probabilidade de vir amarelo for 80%, ela escreve amarelo. Então, ela é uma ferramenta insuperável nesse sentido de mastigar e cuspir probabilidade de texto. Ok? Mas há uma pergunta muito importante aqui, que é, ela de fato tem conhecimento ou ela apenas e simplesmente mastiga, tritura e gera conhecimento a partir de regras e de um banco de dados que foi oferecido a ela por você. Mas isso não é assim em você ou em mim. E agora eu vou usar aqui um exemplo de um cara que é um matemático, isso que o nome dele é um chinês aí que ganhou aquela medalha Fields lá, que é o Nobel de Matemática. Ele falou um negócio que é bastante interessante, eu esqueci o nome do cara, mas assim, ele falou assim, tá, a inteligência artificial calcula a probabilidade da próxima palavra e põe aquela palavra lá. Eu não calculo. A próxima palavra que vem na minha cabeça, ela é a consequência, não de um cálculo que eu faço, de uma nuvem de palavras que está dentro da minha cabeça. Ela é a consequência da tradução de algum tipo de imagem que eu formulo num determinado código que é a língua. Então o que eu falo é um pensamento absolutamente original, não importa que eu esteja repetindo uma fala de uma outra pessoa. Explica melhor a fala dele. Hã? Explica melhor essa fala dele. Olha assim, olha aqui. Digamos que eu esteja falando agora uma frase do Mário Quintana, tá legal? Então vamos voltar lá no Mário Quintana. Qual foi a frase que eu usei dele? O que te importam as respostas? Respostas há aos montes. A sua pergunta sim que é única e insubstituível. Eu não pensei palavra por palavra. Eu pensei no Mário Quintana, no conteúdo que essa coisa tem em relação a mim, a eu, Ari, e em relação a você, Flora, minha filha, porque a gente já falou sobre essa frase várias vezes, você lembra de eu falar isso para você, desde que você era pequenininha, tá legal? Então, não há um cálculo, não é um cálculo, é uma interação direta entre eu e eu mesmo, que produz um evento direto entre eu e você, que você pode processar. Não há cálculo aqui. Ok? E o chinês não, acho que não é chinês, acho que ele é japonês. Ele fala inglês, então ele fala com sotaque americano, então ele deve ser americano de ascendência oriental. E eu sei que ele ganhou a medalha Fields, mas esqueci o nome do cara. O que ele está falando, ele fala que, cara, eu não faço cálculo, eu sei que eu não faço cálculo, eu sou matemático. Não é desse jeito que eu estou falando que ele fala, estou parafraseando o que ele fala, mas o que ele está dizendo é o seguinte, há uma experiência interna, uma vivência interna que eu tenho, na hora que eu estou falando isso para você, que esta vivência em si, ela é incomunicável. E insubstituível, porque nesse momento eu estou falando com você e eu sei que sou eu que estou falando com você. E quem é o eu? Tem um estudo de um cara chamado Agnor, que é vários estudos de um cara chamado Agnor, que é um neurologista, que ele trabalhou muito tempo com hemisferectomia, que é aquela separação dos dois cérebros, né?
E quando você separa os dois hemisférios da pessoa, uma série de coisas na cognição da pessoa são separadas. A reação dela ao campo direito e ao campo esquerdo visual, por exemplo, a capacidade dela de processar prosódia. Mas o eu nunca é separado. Verdade, né? Não vira um esquizofrênico. Não, continua sendo o mesmo eu. Ela não vira dois eu, ela continua sendo eu. Que eu é esse? Esse eu claramente não está no cérebro. Claramente ele não é o cérebro. É óbvio que os materialistas têm muita dificuldade de lidar com isso, porque eles tentam pensar esse eu em termos de algum tipo de matéria alternativa à matéria da qual o cérebro é feito, que é essa matéria química da qual nós somos feitos. A meu ver, porque eles entendem errado o conceito de substância do Aristóteles, e eles traduziram substância por matéria. Eu mesmo, quando aprendi Aristóteles, aprendi como se fosse matéria, e não é matéria, é substância. O que é substância? Substância é aquilo que dá a identidade a algo de uma maneira completamente irredutível, ou seja, a substância da flora é o ente da flora. É aquilo que só a flora é e só a flora pode ser, porque só a flora está sendo agora, nesse momento, aqui na minha frente, olhando para mim. Ninguém pode ser você agora aqui na minha frente, olhando para mim. Ninguém tem o seu, ou o meu, ou eu. Ninguém, essa pessoa que está nos assistindo aí, se tiver alguma pessoa nos assistindo, nesse momento que ela está nos assistindo, presta atenção, você está me assistindo, né? Só você pode ser você me assistindo agora. Pensa na grandeza disso. Nenhuma outra pessoa pode ser você assistindo esse vídeo agora. Nenhuma outra pessoa pode ser eu falando. Então, essa completa irredutibilidade da pessoa é uma substância. Porque ela dá a essa pessoa uma existência irredutível, ou seja, essa existência dela não pode ser definida de nenhuma outra forma a não ser fazendo referência unicamente a ela, ok? E eu posso te dar um exemplo de substância que é muito claro. Qual é a substância número 1? O número 1 não existe na matéria. O número 2, o número 5, tanto faz. O número não existe na matéria. O número é resultado de contagem. Não, você está falando da operação. Eu quero saber o que é o número. O número é uma substância não material. O Berlins tem um livro brilhante, matemática, aritmética absolutamente fundamental. Na verdade, em inglês, talvez eu esteja falando o título errado, né? Que ele fala o seguinte: é possível você deduzir toda a aritmética apenas e simplesmente a partir do número 1. Fazendo fórmulas a partir do número 1, e ele mostra como a aritmética foi completamente deduzida a partir do número 1, sem nenhuma base material. É completamente formal, só existe na mente. Percebe? Então, essa irredutibilidade da pessoa, ela coloca um problema importante. É possível que uma inteligência artificial se torne irredutível? Eu vou trazer um filme, você deve ter assistido esse filme, porque eu me lembro de ter falado para você assistir, que é O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário, ele é a transformação em filme de uma questão que o Isaac Asimov coloca. Você sabe que o Isaac Asimov é um dos meus formadores, né? O Isaac Asimov era um cientista que começou a escrever ficção científica e resolveu parar de fazer ciência e fazer ficção científica. E, como todo excelente cientista, investigava as questões através da ficção. E esse Homem Bicentenário é um robô que quer se tornar humano. Ele quer deixar de ser it em inglês é aquilo, coisa, né? Para ser he. É o Robin Williams, o filme é espetacular, o Robin Williams é ótimo, o filme é muito bem feito. É um pouco diferente. Quando é que ele se torna humano? Quando ele decide fazer uma operação que vai torná-lo num humano que vai envelhecer e morrer. Porque ele já tinha 200 anos e ele já tinha todas as propriedades do humano, menos a morte, a efemeridade. É interessante porque, agora eu não vou lembrar qual que é, mas acho que é o Heidegger, fala que o homem
ser para a morte. Né? Eu sou ruim de filosofia nesse sentido. Né? Até o próprio Olavo de Carvalho, na primeira aula do curso online de filosofia dele, é sobre isso. Você escrever o seu necrológio. Você tem que pensar no que você... Quando eu morrer, ontem eu estava mostrando para um amigo aquele hacking que eu fiz pro Neto, quando o Neto morreu. Eu queria saber como seria o meu hacking quando eu morrer. Quando eu morrer, a pessoa que vai fazer a oração fúnebre sobre a minha morte vai falar o quê? Né? Por exemplo, o que eu gostaria que ela falasse? Né? O que eu não gostaria que ela falasse? Aí aconteceu uma coisa bastante interessante ainda ontem. O cara perguntou pro Keanu Reeves. O Keanu Reeves provavelmente é uma personagem, mas não importa, ele é ator, né? Provavelmente é um personagem. Mas o cara perguntou para ele assim, quais são as coisas, se você voltasse no passado, quais são as coisas que você faria diferente? Ele deu uma resposta brilhante. Ele falou assim, as coisas que eu mudaria no passado são coisas das quais eu tenho tanta vergonha que eu nunca ia contar para você que coisas são. Que é, uma vez eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava bêbado conversando sobre arrependimento, o Beto. E ele falou, cara, eu tenho um remorso de você. Começou a contar uma história. Eu falei, Beto, para com isso, eu já te perdoei. Ele falou, foda-se que você me perdoou, eu não me perdoei. Não podia ter feito isso com você. Que é um negócio realmente, que é essa disposição de você encarar o fato de que você é finito, de que você é mortal. E ao mesmo tempo que você é único. Então, simultaneamente, eu sou único, porque, e detalhe muito importante, hein? Eu sou único, inclusive, do ponto de vista material. Eu acabei de sugerir que eu sou único do ponto de vista imaterial, na medida em que eu sou um eu que não se reduz somente a essa carne. Mas do ponto de vista material, eu também sou único. Percebe? E aí São Tomás falava o que é a alma. Aliás, a alma tem é a aquela forma... história do vô Romeu, né? Do Danilo Daniel. Engraçado. Né? Ele vê os gêmeos, nasceram os netos gêmeos dele, ele foi lá, olhou para um e ia saindo. Oh, mas você não vai ver o outro? Ele falou, mas eles não são igual? Mas voltando então. Então, qual é o problema da inteligência artificial? Então vamos voltar no robô bicentenário, no homem bicentenário. Quando ele aceita morrer, ou seja, quando ele aceita que por mais que ele saiba, falta a ele uma coisa, e essa uma coisa é o que ele quer de todo o coração, que é tornar-se humano de tal forma que ele também morra. Aí ele vai ser completamente irredutível. Por quê? Porque enquanto ele continuasse sendo robô, ele ia ser só uma bola aumentando, uma bola de conhecimento e vivência aumentando. E essa bola de conhecimento e vivência aumentando não teria, começa a perder completamente o propósito. Que aí é o negócio do necrológio, do Olavo de Carvalho. Você já tinha me falado isso uma vez, mas eu não é uma das primeiras aulas. Eu não estudei bem o Olavo de Carvalho, eu fiquei muito impressionado com aquele trabalho técnico dele lá do Aristóteles. Aliás, achei uma crítica muito interessante ao trabalho técnico dele. Uma crítica pertinente, ao mesmo tempo que torna o trabalho mais valioso do que parece para o cara que criticou. O cara que criticou não gosta muito dele. Mas a crítica é tão pertinente que a obra ficou mais estável ainda. Mas isso é para um outro assunto. Então, voltando. Se em algum momento a inteligência artificial conseguir construir uma entidade interna que tenha essa existência de eu, que o Egnor fala lá, que você separa o cérebro e eu não separo o eu, que eu estou dando eventos, né, da diferença simétrica, do fato de que eu sou eu, você é você e tal, da pergunta, a sua pergunta sua sim, que é a única e substituível do Mário Quintana. Se em algum momento a inteligência artificial atingiu uma dimensão dessa,
talvez ela possa ser considerada uma entidade viva, com uma base de silício e não de carbono. Ok? É uma das especulações do Isaac Asimov. E do Mochileiro das Galáxias. Você lembra quando o Marvin chega, eles levam o Marvin a resposta para a criação, e ele chega lá e o que está escrito? 42. Não. Aonde? Quando eles levam ele, mensagem final de Deus para a sua criação, aí o Arthur e a Trilha, eles levam ele, né? E aí quando ele chega lá, ele olha e fala, é isso, e morre. Qual que é a mensagem? Desculpe-nos o transtorno. Esse livro é muito bom. Genial, cara, genial. Genial, genial. Porque ele era mais velho que o próprio universo, lembra? Que ele voltou, ele foi e voltou tantas vezes no tempo que ele era mais velho que o próprio universo. Que é o Homem Bicentenário numa versão mais melhor, porque é mais engraçado. Tá ok? Então, eu acho que essa questão ela coloca permite colocar em perspectiva a questão do estudo. Então, vou voltar lá no comecinho. Qual é a questão do estudo? Então, o que eu estudo? Quando eu aprendo algo, aquilo realmente se torna meu. Senão eu não aprendi, eu estou só repetindo como um papagaio. Ok? E aquilo se torna meu quando eu sou capaz de parafrasear? Não, quando eu sou capaz... A capacidade de parafrasear é um indício de que eu dominei aquilo no nível mais profundo do que apenas na leitura da sequência. Mas você sabe que eu sou totalmente a favor de decorar. Então, não é parafrasear, não é isso. É quando aquilo me transformou numa pessoa ligeiramente diferente da que eu era antes de aprender aquilo. Então, o estudo não é ler. O estudo é interagir com algo de maneira tal que a minha interação amplie a minha pessoa. Aprender, por exemplo, a destampar uma garrafa de água. Ah, como assim? Você tem que estudar? Lógico que eu não tenho que estudar. Mas você tem filhos pequenos, a criança leva um tempão para aprender a destampar uma garrafa de água. E ela faz vários experimentos nisso. Eu lembro de ver meus netos, quase todos, mas eu vou citar especificamente o Cairan, porque o Cairan toma café comigo todo dia. Às vezes ele fazia... Veja, observe o seguinte, ó. Eu tenho que fechar e girar para cá. Depois eu tenho que abrir e girar para cá. Fechar... Tá. Isso, se você fizer na sequência errada, você fecha a garrafa dele. É tão complexo que o próprio Elon Musk falou. Os trabalhos que vão acabar mais rápido são a inteligência artificial digital ainda. Vai demorar para ela chegar nesse nível. O Elon Musk está tentando fazer uma inteligência artificial baseada no visual. Porque você vai ter uma quantidade muito maior de informação sendo processada ao mesmo tempo. O funcionamento do humano tem menos regra, e os robôs deles são... Os carros da Tesla são robôs. Qual é a função dos carros da Tesla? Obter imagem. O que ele está criando é um enorme banco de dados de mapeamento do sistema viário de qualquer lugar onde tem carro Tesla. Ok? O que eu quero voltar aqui é justamente isso. E até saiu a encíclica do Leão XIV, e é muito interessante, porque o Leão XIV é um cara que ele tem... Você leu a encíclica? Mestrado... Não, eu vi a palestra dele, mas eu vou começar a ler a encíclica agora. Ele o trabalho técnico intelectual dele é em matemática, né? Ele tem mestrado e acho que doutorado em matemática. Então ele é um cara que tem uma compreensão da inteligência artificial que não é essa compreensão da propaganda, que é você ficar espantado com a qualidade da frase que o ChatGPT faz, né? Aquela discussão que a gente teve lá
na capelinha, no Instituto Oxigênio de Filosofia, no Ágora, que eu contei do Elisa, né? Que a inteligência artificial simula o humano, né? E isso é uma formulação lá do Simon, no comecinho da inteligência artificial. Não é ficar impressionado com a qualidade da simulação, mas ele tem essa capacidade, ele saiu essa encíclica. E ele falou uma coisa nessa palestra que ele começou um congresso com cientistas, bispos, cardeais, padres, pessoas intelectuais católicos e não católicos que estão dispostos a conversar com os católicos sobre inteligência artificial. Ele colocou 3 coisas que são seríssimas. Primeira coisa, a escravização dos humanos. Tá certo que o capitalismo criou isso, né? Por exemplo, um dos gestos essenciais para a possibilidade da Revolução Industrial foi a privatização das terras comuns na Inglaterra, que expulsou o camponês do campo para a cidade e criou mão de obra suficiente para trabalhar nas máquinas a vapor, e nos teares, e papapá, nas fábricas, que o próprio Marx falou disso. O Leão XIII, no Rerum Novarum, falou dessa expulsão. A escravidão, o Leão XIII não é marxista. O Rerum Novarum precede o Capital. Okay? Bom, então essa escravização, a segunda, a inteligência artificial armada, né? A inteligência artificial armada explodiu aquele negócio do Peter Thiel lá, o Palantir, explodiu uma escola lá no Irã. Tá legal? Porque não tinha um humano para falar, estúpido, isso é uma escola. Tá legal? E a terceira questão é a questão dessa irredutibilidade do ser humano, né? Dessa irredutibilidade da pessoa, que é a mensagem cristã desde o começo, a mensagem ao fundamento do pensamento judaico-cristão. Eu chamo de cristão porque, para mim, o cristianismo é o judaísmo, né? O judaísmo transformado por Cristo, mas continua sendo, ele não apaga nada do judaísmo, né? Ele apenas acrescenta ao judaísmo. Mas essa dignidade, essa irredutibilidade da pessoa humana, a partir do momento em que ela surge em potência, ou seja, no momento em que o óvulo é fecundado e vira um ovo, surgiu ali um humano em potência. Para ele se transformar em ato, tem um gesto, tem um monte de coisa, tem que botar hormônio, açúcar, proteína, papapá, depois que ele sai do útero, tem que botar a coisa e tal, e brinquedo, e escola, e ensino, e pai, e leite, Mas, por exemplo, você já é um ser humano, mas você ainda não realizou toda a sua potência, todo o seu potencial, porque você ainda não morreu. E aí, isso é uma coisa que eu já pensava, mas a melhor descrição disso foi uma descrição do Jordan Peterson, que ele falou que aquele negócio de blow a mente dele explodiu quando ele percebeu que o que é o eu futuro? Como é que o eu futuro te guia para ele? Então você está aqui e você projeta uma flora futura. Como é que ela te guia no dia a dia para a flora que você quer ser lá no futuro? Ela atribui significado e sentido que pode ser pensado como curiosidade ao que você está fazendo. Isso que nós estamos fazendo agora, por exemplo, está atraindo a sua atenção. Você está achando interessante. Você está aí fazendo um monte de cara, assim com a cabeça, pensando, concorda? Uhum. É possível que você, o meu espectador, também esteja fazendo isso. Porque isso, de alguma forma, está combinando com o que você sabe e, ao mesmo tempo, está criando possibilidades que você ainda não pensou. Ou seja, a flora futura, a flora potencial, que ainda não existe, que vai se transformar em ato na medida em que você for caminhando daqui para lá, está mostrando para você o que hoje é importante para você se tornar aquela flora do futuro. E ela vai mostrar isso atribuindo significado ao que você está fazendo, atribuindo valor ao que você está fazendo. E aí a atribuição de valor do humano pode ser desde uma atribuição puramente de subsistência, como sede, que dá valor para a água, de higiene, como o nariz escorrendo, que dá valor
ao papel higiênico, ou a curiosidade que dá valor a essa discussão que nós estamos tendo, que atribui a essa discussão que nós estamos tendo, nossa, está se abrindo, está abrindo para mim também, tá? Está se abrindo uma janela no que eu estou pensando. E essa janela está transformando o meu conhecimento em mais, então eu estou estudando, mas ele só está se transformando em mais porque ele está ampliando o meu eu. Ele está me ampliando. Então, estudar é absorver do ambiente algo que me transforma em mais do que eu sou agora, mantendo a minha identidade. Então, às vezes, estudar exige que eu leia um livro. E tem alguns que são chatíssimos. A Crítica da Razão Pura é um livro chatíssimo. A Lógica da Pesquisa Científica é um livro chatíssimo. Tá ok? Ah, mas você tem que ler todas as palavras, você quer saber? Tem. Por quê? Porque depois que você leu todas aquelas palavras, você passou, cada um deles, o Kant e o Popper, para citar dois exemplos. Eles não são escritores maravilhosos, como, por exemplo, o Bateson ou o Freud. O Freud é brilhante. Ler o Freud o Leo Bates é como ler um romancista. Tá legal? Mas eles são extremamente rigorosos. Então a sequência de raciocínio deles é passo a passo, item por item, é uma demonstração. Cara, depois que você lê aqueles dois livros lá, você começa a entender lógica num nível vivencial de uma maneira muito mais profunda do que se você souber dar o nome de todas as figuras do silogismo. Eu, por exemplo, quando eu vou pensar em figuras do silogismo, eu tenho que perguntar pro Gemini, pro ChatGPT, quais são mesmo as figuras do silogismo. Nem lembro, primeira figura. Por que eu preciso saber isso? Agora, eu sei reconhecer uma lógica analiticamente verdadeira. Por quê? Porque eu li muita coisa. Princípio é matemática. Eu li. Então o que acontece? Você leu aquilo, você construiu aquele modo de pensar na sua cabeça, passando por todas aquelas palavras do jeito que o cara fez. Só que aí você transforma ele num sentimento seu. Não virei o Popper, não virei o Kant, não virei o Whitehead, o russo. Certo? Eu não virei o Bateson. Não. Eu estou me tornando cada vez mais o Ari. Então, o estudo é essa disposição. E aí, por que estava a conversa com a minha orientanda? Porque a escola moderna foi construída para produzir robô, para apagar a curiosidade em você. O Bateson tem uma fala naquele... Vou pegar o livro aqui só para ler, peraí. No final do Mente e Natureza, a Unidade Necessária, ele escreveu um texto para os colegas dele da Universidade da Califórnia. Tá legal? E o texto termina assim. Como professores, o texto chama O Tempo Está Desarticulado. No texto ele fala, na reunião da Comissão sobre Política Educacional, 20 de julho, ele observei que os atuais processos educacionais são destrutivos do ponto de vista do estudante. O presente memorando é para explicar esse enfoque. É um caso de obsolescência. Enquanto muito do que as universidades ensinam hoje é novo e atualizado, a pressuposição ou as premissas de pensamento nas quais todo o nosso ensino está baseado são arcaicas e, afirmo, obsoletas. E aí, ele vem aqui e ele fala o seguinte: por que ele fala, nós professores parece que carregamos o toque de Midas ao contrário, o toque da morte. Toda vez que a gente manda o aluno estudar alguma coisa, a gente mata a curiosidade do aluno sobre aquela coisa. E aí eu me lembrei de você e o Machado de Assis. Eu lembrei disso agora. Lembrou, né? Uhum. Pai, vou ter que ler o Machado de Assis. Não, filha, peraí. Por quê? Porque o professor, não, vamos fazer diferente. Qual que era? Era o Dom Casmurro ou era o Memórias Póstumas? Dom Casmurro, né? Aí você
pegou, eu não sei porque eles mandam ler o Dom Casmurro. Se eu fosse professor de literatura, eu mandaria ler Memórias Póstumas, que eu acho bem mais interessante. Tem também, né? Nessa época. Eu lembro que ele falou, falei, não, Flora, me pergunta um livro bem legal. Ele falou, pai, que livro legal? Eu falei, tá, lê esse aqui, Dom Casmurro, te dei, porque eu tenho a coleção do Machado de Assis. Você acabou de ler o livro, você leu quase que numa sentada só. Pai, é legal pra caramba. Velho, o cara escreveu do século XIX, final do século XIX, 1800 e bolinha, 1890 e tantos lá. Você leu aquilo no final, 100 anos depois, você tinha o quê? 13 anos, 14 anos? Deve ser oitava série, que é mais ou menos quando lê Machado de Assis, né? Você leu aquilo e se encantou. O cara escreveu tão no osso do português que você não teve nem problema de vocabulário. Aí você fala, eu lembro até hoje, as primeiras páginas, ele fala superlativamente. Eu fiquei, nossa, que ideia genial essa... Não é? Não é? Putz, é genial, superlativamente é um negócio absolutamente genial. Memórias Póstumas de Brás Cubas. O cara escreve a memória depois de morto. É Mochileiro das Galáxias. Percebe? Então, voltando. A escola, ela... E eu acho que você está fazendo um movimento fabuloso, que é esse trabalho que você tem fazendo com as crianças, de trabalhar, as nossas crianças, né? De trabalhar com as crianças essa disponibilidade para o aprendizado, essa despertar nelas a pergunta genuína, a curiosidade. Aí volta lá na pergunta genuína que você começou. O que é a pergunta genuína? É a pergunta que na hora que eu fizer essa pergunta, mesmo que a resposta não seja completa, eu cresço. Eu cresço ao fazer a pergunta, eu me transformo em um Ari mais próximo do Ari que eu quero ser lá no futuro. Então a pergunta é a pergunta que tem sentido para mim, que tem significado para mim. Sentido porque ela me aponta o futuro e significado porque ela aprofunda o presente. Certo? E aí eu queria que a gente pensasse muito sobre isso, né? Que pergunta você está fazendo? Essa é a questão. Que pergunta você está fazendo para o mundo? Você está fazendo pergunta que o ChatGPT pode responder? Pode parar, cara. Essa pergunta não serve para nada. A pergunta que você está fazendo para o mundo é você que tem que responder. Eu vou só lembrar o exemplo. A gente já falou sobre isso várias vezes. De uma criança descobrindo, o Cairão olhando a salva pela primeira vez. Vô, é uma formiga. Ela é cabeçuda. Ele conseguiu reconhecer a formiga pela forma, reconhecer a cabeça da formiga pela forma, reconhecer uma alteração de tamanho, quer dizer, ele operou as duas principais ferramentas intelectuais que nós temos, que é a quantidade e a forma. A forma e a substância. A forma. O moleque é um Aristóteles com 2 anos de idade. E meus netos são tudo assim, você sabe, suas meninas são assim, elas falam umas coisas que você fala. E quando você percebe a pergunta da criança do ponto de vista dela, você percebe que a pergunta dela é uma pergunta, essa pergunta não tem nada a ver com o adulto, ela tem a ver com a criança, ela tem a ver com a criança se tornar uma criança mais ela mesma. Cada vez que ela faz essa pergunta, ela se torna mais ela mesma. E aí é a pergunta genuína, a pergunta verdadeira.